bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora está em rede local. Isso significa que a gente está mais perto um do outro. Eu sou Felipe Malta e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Policial militar troca socos com motoboy em Vicente Pires. O que aconteceu, Márcio Pontinelli? A briga teria começado, Malta, depois de uma discussão na porta de um condomínio, onde o motoqueiro estaria atrapalhando a passagem de carros e o policial militar se irritou. Os detalhes a gente conta daqui a pouquinho. Mulher furta registro de água de loja em Ceilândia. A água ficou jorrando por mais de 24 horas depois do furto. Imagina o prejuízo e o desperdício causado, hein? Já já a gente conta os detalhes dessa ação aí. Homem armado com facão assalta distribuidora de bebidas em Sobradinho 2. Kátia Gomes. Esse criminoso entrou, abordou 2 clientes que estavam ali no local e também funcionários. Ele pediu os aparelhos celulares, o dinheiro do caixa e ele ainda falou: isso é um assalto, vocês vão reagir? Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes. Obrigado, Kátia. Até já. Paciente tem traumatismo craniano depois de cair da janela da UPA de Ceilândia. Ela deu entrada na unidade para tratar sintomas de dengue, mas a família acusa servidores da UPA de negligência. Já já nós vamos entender o que aconteceu, inclusive com a resposta do IGES-DF, que é o responsável por essa unidade de pronto atendimento. Você vai ver também, cachorro caramelo ajuda a polícia militar a prender o próprio dono, que cometia vários roubos no Guará 2. Álvaro Couto. Pois é, Malta, tudo em excesso faz mal, inclusive a fidelidade canina. Um homem foi preso após o cometimento de vários assaltos depois de ter sido dedurado pelo seu cão parça. Mais detalhes já já. Daqui a pouquinho a gente vai entender, hein? Esse cachorro. Hoje é segunda-feira, a semana está só começando. Desde já eu te agradeço pela companhia, pela audiência, pela confiança. Nosso jornal já está no ar. Vamos começar com essa história então. Um cachorro caramelo ajudou a polícia militar a prender o próprio dono dele. Estava cometendo vários roubos lá na região do Guará 2. Esse ladrão usava o cachorro para ficar de vigia enquanto ele cometia o crime. A estratégia do crime era sempre a mesma. O suspeito entra nessa lanchonete do Guará, rende os funcionários e foge, antes da chegada da polícia. Foram 3 ataques assim na semana passada. Mas o homem não atuava sozinho. Imagens da câmera de segurança mostram que o ladrão sempre chegava no local acompanhado de um cãozinho caramelo, que aguardava na entrada do estabelecimento enquanto o dono rendia as vítimas. Logo após o assalto, os 2 fugiam. E foi a presença do cãozinho nos 3 crimes que ajudou a polícia militar a localizar o suspeito. Durante uma patrulha, os PMs encontraram um vira-lata muito parecido com o que foi flagrado pelas câmeras. Ao lado do cachorro estava o homem procurado. Com ele tinha um cachorro que eu acompanhava, um cachorro vira-lata da cor caramelo. E os policiais passaram a fazer diligências e conseguiram localizar esse homem no polo de modas da Caiquaré. E ele estava com o cachorro, porém pelas imagens dava nitidamente para identificá-lo. E além disso, a vítima também identificou. Ao ser abordado, o homem negou o crime e disse que nunca tinha visto o animal. Mas ao ser colocado dentro da viatura da polícia, o cachorro correu e pulou para junto do dono dentro do carro. O suspeito foi levado para a primeira delegacia de polícia, aqui na Asa Sul, onde foi autuado pelo crime de roubo. A polícia informou que uma ONG foi acionada para colher o cãozinho caramelo. Ainda sobre esse assunto, quem vai explicar melhor essa história pra gente é o repórter Álvaro Couto. Álvaro, boa tarde pra você. Esse homem só foi preso então porque o próprio cachorro acabou mostrando pra polícia que o ladrão era o dono dele, né? Foi um dos indícios, Malta. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o 2º tenente Lucas Almeida. Ele vai nos ajudar a esclarecer como que foi feita essa identificação desse suspeito e também o esclarecimento desse crime. 2º tenente, muito obrigado por nos atender. O indicativo do comparsa, desse cãozinho caramelo, foi a única situação que ajudou a reconhecer o autor desses crimes? Boa tarde a todos. Foi um dos indícios, né?
No 4º Batalhão, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 4º Batalhão, foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo a uma lanchonete aqui do Guará. E aí, de posse das imagens de segurança das câmeras da lanchonete, intensificamos o patrulhamento nas imediações do local do fato. E em um ponto conhecido por ser local de tráfico de drogas, foi encontrado um indivíduo com características semelhantes, acompanhado também de um cachorro com as mesmas características do que aparecia nas imagens da câmera de segurança da lanchonete. Com isso, o indivíduo foi levado para a delegacia para a realização do reconhecimento formal pelas vítimas, e aí lá se constatou que realmente era ele o autor do fato e foi preso em flagrante. Perfeito. Foi encontrado com ele alguma quantidade de dinheiro? Quanto que ele roubou dessas pessoas e dessa lanchonete? A informação que consta é que cerca de R$300 foram subtraídos pelo indivíduo. Certo. Quando vocês encontraram com ele, foi encontrado numa área ali de consumo de drogas. Ele também apresentava ter feito uso de alguma substância? Ele tinha alguma substância com ele? Não, no momento da abordagem ele não estava com posse de drogas, não. Não, perfeito. E quanto ao cachorro? O cachorro foi procurado uma ONG para cuidar desse cachorro, mas onde ele está agora? O cachorro hoje se encontra com um familiar do indivíduo que foi preso. Tá bem, tem filmagens aí, nossa guarnição inclusive já foi até lá, o cachorro tá bem, tá tranquilo. Esse cachorro, por ter ajudado no reconhecimento, na elucidação desse crime, tem alguma chance dele ser contratado pela PMDF? Aí tem que ver aí com o pessoal do BP Cães. Perfeito. Malta, você teria alguma pergunta para o tenente? Não, Álvaro, muito obrigado. Eu acho que não vai dar para ele ser contratado pela Polícia Militar, porque os cachorros lá do BP Cães são treinados desde filhotinhos, né, para ser adestrados, para ajudar a Polícia Militar. Então esse cachorro aí pode ser talentoso, mas eu acho que profissionalmente ele não vai poder atuar. Obrigado, viu, Álvaro? Você quer trazer mais alguma informação pra gente? Malta, só que realmente o cachorro já está com familiares desse criminoso. Ele foi levado para a primeira DP da Asa Sul, onde, como o segundo tenente nos falou, ele foi reconhecido pelas vítimas. E agora, né, já que ele não vai poder fazer parte da PMDF, até porque também, né, ajudou num crime, que pelo menos agora ele fique bem colhido com donos que não o coloquem nessa situação, não é mesmo? Muito obrigado, Álvaro. A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Pessoal, aqui no nosso jornal a gente tem mostrado as pessoas furtando tudo, né? Furto de planta, furto de cabo de energia, inclusive teve o episódio que fez o metrô parar de funcionar, furto de animais de estimação, de bebida alcoólica. Dessa vez, o que você vai ver é uma mulher que furtou o registro de água de uma loja lá em Ceilândia. O repórter Márcio Fontinelli vai trazer os detalhes pra gente. Ô Márcio, boa tarde pra você. A água então ficou jorrando, né, na frente do prédio, um prejuízo grande e um desperdício enorme de água potável. Exatamente, Malto. Um desperdício grande de água em função de um furto de um equipamento que tem um valor não tão considerável assim. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O crime, Malta, foi flagrado por aquela câmera que tem ali, ó, naquela barbearia. O Cláudio está mostrando para a gente. E segundo as imagens que a gente viu, eram por volta de 4h27 da manhã, quando essa suspeita, né, que parece ser uma mulher, chegou, olhou para um lado e para o outro, agachou, acendeu um cigarro. E aí viu que ninguém estava olhando, tirou a tampa onde ficam os registros e praticou esse furto. A gente vai mostrar aqui agora que aqui tem dois registros. Esse aqui, o que tem a tampinha verde, ela é da loja que está aqui em frente. E esse que tem a tampinha amarela ali, o pegador amarelo, é exatamente onde fica do condomínio, e foi esse que essa moça aí, suposta criminosa aí, furtou. O Everson estava chegando para trabalhar quando ele percebeu que estava tudo aqui molhado, alagado. Everson, foi um susto, né, quando você notou que estava tudo alagado nessa área aqui? Rapaz, foi um susto enorme. Eu estava muito alagado, muita água mesmo, muita água. E a primeira sensação, qual foi que você teve? Assim, como já teve outro incidente aqui, né, no vizinho, a princípio, pela filmagem que ele mandou, achei que tinha sido os dois furtados, né? Como são dois, e aí eu fiquei apreensivo por questão disso. Só que aí assim que eu cheguei, que eu fui olhar, e o meu ainda estava lá. Só que eu não sabia que estava danificado, né? Exatamente. A CAESB veio
de manhã para poder consertar na segunda-feira pela manhã, mas então ficou praticamente vazando o domingo todo, né? Isso, vazou desde as 4 horas da madruga até mais ou menos umas 2 horas do dia seguinte. Prejuízo grande para a loja, né? Rapaz, enorme, viu? A conta já tá aquela coisa, agora que vai ser a facada. E a gente nota ali que ainda está vazando ainda, ou seja, nem ficou tão 100%, né? Ainda tem essa preocupação ainda de consertar melhor. Isso, eles vieram, arrumaram, só que eu não tinha visto antes, né? E agora quando eu abri aí a tampa de novo, vi que estava vazando o meu, aí já foi feita a solicitação de novo. E a questão da segurança aqui, Everson, como é que é? Você acha que está faltando um pouquinho mais de policiamento? Cara, eu acho, principalmente no período da noite, não só por questão aqui da loja, mas da região em total, né? A questão da faculdade também, essa região um pouquinho complicada, mas dá para melhorar. Com relação à suposta criminosa que levou esse registro, você conseguiu ver se dava para identificar quem era? Você tem uma ideia de quem pode ter praticado isso? Se são pessoas que ficam circulando por aqui? Cara, assim, eu não consigo falar, né? Porque, assim, eu não tenho visto ela por aqui, nunca vi, na verdade. Aqui tem muito morador de rua que faz coleta de lixo e tudo mais, mas pelo incidente do vizinho, pode ser que tenha sido a mesma pessoa, entendeu? A Graciela é moradora aqui da região, Malta, e também reclama um pouquinho com relação à segurança. É um pouco complicado aqui, né, Graciela? É muito complicado, né? Porque a gente que trabalha aqui, né, a gente precisa muito de uma segurança, porque é perigoso, né? A gente está chegando e não tem aquela segurança total. Eu tenho um estúdio aqui do lado, então assim, a gente fica com o coração na mão. Você também se preocupa de sofrer esse tipo de furto também? Sim, porque eu tenho um estúdio, né? Então a gente fica muito preocupado em relação a isso. A segurança, né? Que está faltando bastante. Perfeito, obrigado. Malta, quem investiga o caso é a 19ª Delegacia de Polícia aqui de Ceilândia. Até agora essa suspeita não foi identificada. Caso alguém que esteja assistindo o jornal se conseguir identificar, saber quem é, então informe a polícia pelo telefone 97, a Polícia Civil. Também pode informar a Polícia Militar pelo número 190. O importante nessa hora é ajudar. Como eu falei, ninguém foi preso ainda e a gente aguarda as providências da polícia. Eu volto com você, Malta. Muito obrigado, Márcio. A gente sabe que é um crime de menor potencial ofensivo, né? Até pelo valor do bem furtado. Pode passar despercebido? Não pode, porque é de pouco em pouco que se cria a sensação de que as pessoas podem delinquir, podem furtar, podem atacar o estabelecimento comercial, as casas das outras pessoas e que nada lhes acontece. Então que a polícia possa levar essa mulher detida e que ainda que pena pequena, ainda que seja branda, que ela responda pelo que fez. Porque a gente tem o direito de atrapalhar a vida de um comerciante fazendo jorrar água de um sistema de fornecimento de água potável por mais de 24 horas e causar esse prejuízo todo? Não temos. Então, se é uma ação que prejudica o outro, a gente tem que ser responsabilizado por isso, não é verdade? 11h52, quero trazer para você agora um destaque do noticiário nacional, mas que nos afeta, que é o Distrito Federal, porque foi aqui o palco do problema da questão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu hoje de manhã liberdade provisória a mais de 130 denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro no prédio dos Três Poderes, nos prédios, né? Kátia Gomes traz pra gente os detalhes dessa decisão. Kátia, motivada pelo quê? Qual foi a explicação do ministro? Boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas que foram soltas não representam risco processual ou à sociedade e que elas podem responder em liberdade pelos crimes de incitação e associação criminosa. Essas pessoas receberam essa liberdade provisória, mas elas vão ter que cumprir diversas medidas cautelares. São elas: proibição de sair de casa à noite, nos fins de semana, sair da cidade e até mesmo do país. Elas vão precisar utilizar tornozeleiras eletrônicas, tornozeleira eletrônica, vão precisar utilizar também, né, fazer a apresentação ali ao juiz quando for determinado. Elas vão ter que, sim, com frequência se apresentar ao juiz. Também determinou o cancelamento de todos os passaportes emitidos aqui no país, a suspensão imediata também de documentos que dão direito ali ao porte de arma e também as pessoas que são registradas como CAC, proibição da utilização de redes sociais,
não vão poder entrar ali nas próprias redes sociais, na internet, e também de se comunicar com outras pessoas envolvidas também nos atos terroristas, né? Então, eles não podem conversar entre si. Bom, das 1.406 pessoas que foram presas, permanecem na cadeia 310 homens e 82 mulheres. Ao todo, são 392 pessoas. Até o momento, a PGR já denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação criminosa. Dessas pessoas, 219 responderão também por crimes mais graves: dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe. Ou seja, né, aquele ato lamentável que todo mundo acompanhou no dia 8 de janeiro, onde bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, depedraram ali tudo que estava pela frente, né, fizeram ali realmente um grande estrago. Essas pessoas, muitas ainda estão presas e outras que já foram liberadas ainda devem responder sim pelos atos terroristas. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. Voltando aqui para os nossos assuntos locais, um restaurante da Asa Sul pegou fogo na noite de sábado. Policiais militares que passaram pela região ajudaram os funcionários a controlar ali as chamas até que os bombeiros chegassem ao local. Foi grande o susto. Era por volta de 7 horas da noite de sábado, quando o incêndio começou neste restaurante, que fica na Asa Sul, centro de Brasília. O salão estava lotado e o curioso é que ninguém tinha percebido a fumaça. Foi um grupo da Polícia Militar que fazia ronda pela região que percebeu a fumaça que saía do restaurante. Então a equipe do Sargento Brandão veio até o local para verificar o que estava acontecendo. Sargento, qual foi o cenário que o senhor encontrou quando o senhor chegou aqui? Nós estávamos patrulhando na região e ao passar por aqui nós verificamos uma fumaça saindo de cima do telhado. Desembarcamos, imediatamente entramos no restaurante, chamei o gerente, falei para irmos lá em cima na laje para verificar o que estava acontecendo. Chegou lá uma fumaça muito intensa e quando conseguimos visualizar, houve uma explosão. A partir desse momento nós viemos evacuar o restaurante e retornamos lá para cima para apagar o fogo, até os bombeiros chegarem. Nós evacuamos o restaurante, gritando, né, para as pessoas para sair do local. Imediatamente pegamos os extintores que estavam no campo visual e já subimos para apagar o fogo. E os funcionários, alguns, ficaram também para ajudar a combate ao incêndio. O gerente do restaurante não quis gravar a entrevista. Ele explicou que por conta da movimentação intensa, não notou a fumaça. O fogo começou no exaustor da churrasqueira, que é usado justamente para eliminar o cheiro e a fumaça causados pelo carvão. Os bombeiros foram chamados. 4 viaturas e 21 militares atenderam à ocorrência. Por sorte, ninguém ficou ferido. 4 policiais militares e um funcionário do restaurante tiveram intoxicação leve por causa da fumaça. Eles foram levados ao hospital, medicados e liberados logo em seguida. Os bombeiros alertam sobre quais medidas precisam ser adotadas em casos assim. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros imediatamente por meio do telefone 193. Mantenha a calma, acione os alarmes. Se não tiver alarme sonoro, você mesmo pode dar o alerta, né? Evacue o local de forma rápida, sem correria, para se evitar novos acidentes. Se tiver como, desligue a energia da edificação. Se você souber aonde fica o quadro de energia, e se esse quadro de energia estiver longe do foco, é interessante fazer o desligamento dessa energia. E se não souber utilizar os aparelhos extintores, não se aventure, pois você poderá se tornar uma vítima. E, gente, falando ainda em incêndio, né, aqui no mesmo assunto, vocês devem ter reparado que volta e meia a gente mostra aqui no jornal carro pegando fogo do nada, né? Em 2 anos foram quase 1000 casos de veículos que pegaram fogo assim, sem mais nem menos, aqui no Distrito Federal. O que será que pode provocar esse acidente? Semana passada, inclusive, a gente vai até relembrar agora na reportagem, as 2 irmãs estavam com o carro do namorado de uma delas na garagem, o carro pegou fogo, incendiou a casa toda, elas perderam até material de trabalho. O que provoca esse acidente? Será que tem como evitar? A gente vai ver agora. Imagina acordar pela manhã e se deparar com o carro pegando fogo, pois isso aconteceu no Recanto das Emas. As chamas destruíram a garagem e assustaram as irmãs Kelly e Keila. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o incêndio.
Eu corri e quando eu vi que era no carro, né, do meu cunhado, eu fiquei desesperada porque eu já imaginei que poderia acontecer um estrago muito grande. Eu fiquei nervosa por não saber o que fazer, né? Primeira coisa que eu pensei foi pegar o meu cachorrinho, o cheiroso. Esqueci o celular, voltei, peguei o celular para entrar em contato com os bombeiros, né? O carro estava tudo ok, não apresentou problema nenhum. O carro tem som, né? Mas em momento algum, quando ele ligava, não saía cheiro de queimado, nada do tipo. Inclusive, os fios que ele usava eram anti-chamas. E a gente ficou muito na dúvida no que aconteceu. O carro não foi ligado um dia antes. E os casos se acumulam aqui no DF. Na plataforma superior da rodoviária, um veículo pegou fogo e assustou quem passava pela região com as fortes chamas. Já no ano passado, mais um carro pegou fogo dentro de uma garagem, em Samambaia. E no sudoeste, uma motorista passou um verdadeiro sufoco. O incêndio começou enquanto ela dirigia. Mas afinal, o que pode explicar incêndios em veículos? O princípio é uma centelha. Então, uma instalação inadequada na parte elétrica do carro é um excelente princípio de incêndio. Os incêndios nos veículos não são tão comuns de acontecer, mas uma das principais causas são problemas de manutenção. Outros fatores também contribuem. Na hora de montar, fica um fio descascado, alguma coisinha, isso já vai aumentando sua probabilidade. Então, quanto mais você vai utilizando o carro e fazendo manutenção, talvez de forma inadequada, vai aumentando a probabilidade de você ter incêndio. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, em 2021 e 2022 foram registradas 948 ocorrências de incêndios em veículos no DF. E só este ano, até o dia 1º de março, foram 71 casos. Em situações como essa, de fogo em carro, especialistas indicam o que fazer. No caso do capô, não abrir ele de forma agressiva, porque você, abrindo ele de forma agressiva, você vai aumentar a quantidade de oxigênio naquele espaço. E o oxigênio, ele vai aumentar ainda mais o incêndio. E levantando um pouquinho ali o capô, você consegue utilizar o extintor de incêndio para acabar com aquele incêndio, tá? E quem já passou por uma situação como essa, além do susto, ficou com o prejuízo. O estrago foi muito grande, estamos aí com prejuízo com mais de 35 mil reais e a gente não sabe de onde tirar isso. Graças a Deus, minha família e a família do meu namorado já está ajudando muito a gente, inclusive minhas seguidoras, minhas clientes já estão ajudando muito e eu estou muito grata por isso. Que bom, né, gente? O pessoal está ajudando essas irmãs. Rapidinho, deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa. Teve limpeza no Lago Paranoá nesse fim de semana. Voluntários se reuniram e conseguiram retirar uma quantidade enorme de lixo acumulado aqui no nosso lago. Vamos ver. O Lago Paranoá recebeu ontem uma ação de voluntários que retirou 250 quilos de lixo de suas margens. A ação foi feita em uma parceria da Embaixada da Suécia em conjunto com o SLU. Foram retiradas das águas desde embalagens de comida a pneus. O evento recebeu o nome de plogging, que é uma prática realizada em todo o mundo. O plogging é uma atividade física que foi criada na Suécia e reúne pessoas com o objetivo de limpar uma área pública e incentivar a conscientização ambiental. Realizada perto da concha acústica, a atividade de limpeza reuniu mais de 50 voluntários de todas as idades. Segundo o SLU, deve voltar a ser realizada em outras zonas da cidade. Lixo é no lixo, né, gente? Tem coisa mais feia, atrasada, né? Pouco civilizada do que jogar lixo pelo carro, jogar lixo em qualquer lugar. Meu Deus. E pior que tem muito adulto que faz isso com a criança no banco de trás. Ensina o errado, né? Pelo exemplo. Aliás, pelo mau exemplo. Agora falando de saúde pública. Uma mulher teve traumatismo craniano depois que caiu da janela da UPA de Ceilândia. Machucou sério. E isso aconteceu após ela dar entrada na unidade para tratar sintomas de dengue. A paciente não teve direito a um acompanhante, mesmo ali, segundo a família, apresentando sinais de confusão mental. Os parentes acusam os servidores da UPA de terem sido negligentes. A gente vai entender melhor essa história com o repórter Márcio Fontinelli. Márcio, é com você.
Exatamente, Malta. Uma história confusa, difícil de entender. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A dona Cidalva, no dia 23 de fevereiro, sentiu alguns sintomas e procurou a UPA de Samambaia. Ela foi diagnosticada com dengue. Foi medicada e voltou para casa. Um tempo depois, dia 3 de março, ela passou mal novamente, procurou a UPA novamente, dessa vez a UPA de Ceilândia. E aí, mais uma vez, foi medicada e liberada para ir para casa. Só que aí, na madrugada do dia 4, ela piorou e voltou para a UPA. A Ana Carolina, que é filha da dona Cidalva, vai contar para a gente o que aconteceu. Carolina, depois que ela foi medicada do dia 4 para o dia 3 para o dia 4, ela passou mal novamente. Aí, qual foi o procedimento? Ela foi para casa e aí minha irmã retornou, trouxe para ela aqui para a UPA dia 4, bem cedinho, às 6 horas da manhã. Aí ela já chegou aqui com as plaquetas muito baixas e aí decidiram deixar ela internada. E aí ela ficou internada, nesse momento ela foi diagnosticada como paciente de faixa amarela, não é isso? Que eu tinha um certo risco, mas não a ponto de ficar na área do pessoal entubado, né? Não, na ala vermelha não, ela estava na ala amarela, até então estava na ala amarela. Lúcida, respondendo bem às medicações, né, estava bem, nesse momento sim. Agora, os familiares não puderam acompanhar, né? Não, até o dia 8 não. E aí, como é que vocês recebiam notícias dela? Tinha que vir aqui, porque senão eles não ligavam, não passavam informação alguma. Aí, a partir do dia 8, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, né, e briguei realmente lá dentro para que eles pudessem me deixar ficar com minha mãe. Nisso, o doutor, não sei se pode falar o nome dele, né, doutor Arthur, ele permitiu eu ficar com a minha mãe pelo fato debilitante que minha mãe estava. Minha mãe não conseguia andar mais, minha mãe não conseguia engolir mais. Minha mãe estava lúcida no momento que eu entrei, mas porém estava muito debilitada no quadro físico. Ela não conseguia andar, não conseguia se mexer, nem fazer suas necessidades básicas sozinha. E eram 2 enfermeiras, né? Então, assim, tinha que ficar alguém com a minha mãe. Esse, Malta, é o primeiro ponto que chama a atenção, porque a dona Cidalva, ela estava muito debilitada, então ela não conseguia nem andar, ela estava de cadeira de roda, não conseguia se alimentar direito. E aí teve a notícia do surto, né? Como é que foi que vocês ficaram sabendo dessa notícia? Na realidade, mãe, por conta da saturação dela que estava já caindo no decorrer dos dias, principalmente durante a noite que eu acompanhei ela do dia 8 para o dia 9, ela só ficava com a confusão mental quando a saturação abaixava muito e no intervalo de tempo de reposição de plaquetas, né? Eu fiquei aqui o tempo todo, mesmo ela na ala vermelha, eu fiquei aqui do lado de fora. Ela me pediu, ela falou pra mim que o tratamento na ala vermelha estava sendo pior do que no tratamento na ala verde e pediu pra gente tirar ela de lá. Eu falei assim, mãe, fica calma, eu tô aqui fora o tempo todo, é só a senhora me gritar que eu entro e eu tô aqui juntinho com a senhora. Só que eu já estava muito cansada, que eu estava sem dormir, eu fui tomar um banho. Quando eu retornei, isso foi questão de meia hora. Quando eu retornei, eu tive a notícia pelo doutor Samuel, ele falou assim, você sabe o que aconteceu com sua mãe? Aí eu falei assim, não sei o que aconteceu com sua mãe. Sua mãe teve um delírio, ela abriu a janela e pulou, bateu a cabeça, teve um cortezinho no couro cabeludo, você sabe que o couro cabeludo é bem vascularizado, por isso do muito sangue. E a gente vai pegar e vai solicitar uma tomografia de precaução para ela fazer no base, né? Para poder ver se teve alguma coisa, mas não foi nada demais, né? Isso foi passado pelo Dr. Samuel da noite, então ele me acalmou bastante. Ele deixou minha irmã entrar para ver a minha mãe. Minha mãe estava num quadro já bem ensanguentado, né? Estava bem ensanguentada. E também eu entrei após, ela já estava um pouco mais limpa. Mas assim, isso foi por volta de 8h30 para 9 horas. A ambulância só veio chegar à 00:10, isso eu falo com toda certeza, porque eu saí daqui, eram as 8h15 mais ou menos, e retornei, eram 8h15, 8h20, retornei 9h15. Então eu tenho certeza do horário da queda por conta disso, porque eu estive aqui o tempo todo. E quando eu cheguei, foi um momento que tinha acabado de acontecer, nem limpado a minha mãe, não tinham limpado ainda, né? Então, assim,
foram chamar a ambulância 00:10, mesmo comigo aqui fora, pedindo explicações, acreditando na palavra do Dr. Samuel, acreditando no corpo de equipe. Eles foram totalmente omissos em todos os passo a passo que tem que se fazer uma pessoa que bate a cabeça, que tem um traumatismo, entendeu? Então, assim, a ambulância veio chegar aqui por volta de 1h pouca da manhã. Eu não consigo dar horários agora porque eu estou sob efeito de medicação, né? Então, minha cabeça ainda fica um pouco confusa. Mas que eu esperei muito, eu tive que ligar para a UTI móvel, eu falei com 2 atendentes da UTI móvel, eu cobrei na gestão de leito sobre o pedido da UTI móvel para minha mãe, para poder minha mãe ir para o hospital de base, e eles simplesmente falavam, tem que aguardar, tem que aguardar, tem que aguardar, e toda essa demora foi o que acarretou o estado que minha mãe estava hoje. Foi muito bem passado pela neurologista, a neurocirurgiã do base, que se tivesse chegado lá a tempo, daria para fazer alguma coisa pela minha mãe. Hoje a minha mãe está à espera de um milagre. A questão neurológica da minha mãe, os médicos já não podem mais fazer nada. Entendeu? Minha mãe ela está tendo respostas mínimas neurologicamente, mas não é porque a neurologia, né, explica ou algo do tipo. E assim, ela está sendo medicada no base porque os clínicos não desistiram dela porque ela ainda tem alguns reflexos ativos. Mas o quadro hoje gravíssimo da minha mãe se dá por conta da queda. E Ana Carolina, a gente teve a informação de que o hospital de base passou para você, de que quando a sua mãe caiu aqui na UPA, ela teria que ter sido entubada e teria que ter recebido outros tipos de procedimento. Foi o que passaram para você? Isso mesmo. A doutora Bruna falou comigo, Carol, porque foi eu que acompanhei a maca da minha mãe e todo o exame, né? Ele falou assim, Carol, olha, infelizmente o pessoal de lá deveria ter entubado a sua mãe, não importa o que tivesse acontecendo lá. Eles deveriam ter entubado a sua mãe, colocada lá na primeira ambulância e trago para cá, da forma com que estivesse, porque lá como não tem neuro, são várias abordagens, vários protocolos que têm que ser adotados que eles não adotaram, entendeu? Aqui a gente está tentando fazer de tudo o possível, mas se eu falar para você que a demora não comprometeu o tratamento da sua mãe, eu vou estar sendo, ela falou uma palavra assim, não que ela vai estar mentindo, ela usou um termo mais técnico, né? Mas é como se ela tivesse falado, não, se eu estivesse falando isso para você, eu vou estar mentindo, né? E ela me aconselhou e falou assim, Carol, infelizmente, como se passaram muito tempo do trauma, você vai ter que ir lá embaixo, chamar seus irmãos para se despedir da sua mãe. Enquanto isso, você pode ficar aqui que eu vou te medicar até a gente limpar a sua mãe. Eu limpo a sua mãe e seus irmãos e vocês sobem para poder se despedir dela. Sabe, ela entrou no protocolo de morte cerebral. Minha mãe entrou no protocolo. Então, assim, meus irmãos são muito cristãos o tempo todo. A gente tá assim, vai haver um milagre, vai haver um milagre. Tanto que as respostas neurológicas dela é uma resposta disso, né? Então, assim, isso tudo tá sendo muito doído, muito confuso. Ainda mais a questão da janela, né? Como que minha mãe ficou desassistida, gritou durante 20 minutos, que ele me falou, o doutor Samuel falou pra mim, sua mãe gritou durante 20 minutos, a gente tentou contenção medicamentosa, não deu certo, e ela abriu a janela e pulou. As 2 enfermeiras que estavam no plantão foi dar banho em outro paciente, enquanto a minha mãe estava num surto, num delírio, entendeu? Você contou pra gente que só tinham 2 enfermeiras no momento com 18 internados, né? Na ala verde foi. Na ala verde foi, que lá é tudo misturado, a ala amarela com a ala verde. Tinham 2 enfermeiras apenas com 18 internados na ala verde. Tanto é que eu tenho mensagens dos acompanhantes dos outros pacientes comigo, perguntando como é que tá, porque durante a madrugada muitos não podiam ficar e eu ficava dando suporte, né, para eles. Quando acabava a medicação, eu fechava o catéter e tudo mais, porque assim... e sem contar que é muita gente e tinham poucas enfermeiras, elas são totalmente ríspidas. Se tem só 2, uma vai dormir no plantão e a outra fica para 18 acompanhantes. E durante que minha mãe estava na sala vermelha, tinha as duas deixaram a minha mãe, né, lá no leito e foram dar banho em outro paciente. Então eu achei uma negligência, uma missão de socorro muito grande, porque poderiam ter feito antes. A negligência é por
eles terem que fazer alguma coisa e não terem feito, e a omissão de socorro é pela espera tão grande para poder ter adotado os protocolos que eles não adotaram, né? Que ninguém se sabe o porquê. Isso tanto o médico da UTI, quanto o doutor Leonardo, quanto a médica do base, falou pra gente, falou lá eles deveriam ter feito o mais pela sua mãe, deveriam ter adotado as medidas necessárias, porque agora aqui está nas nossas mãos, a gente não pode fazer mais nada. Se tivesse feito lá, aqui a gente poderia talvez entrar para ela por uma cirurgia ou tentar alguma outra manobra que desse tempo de fazer. Agora não dá mais. Malta, a gente continua acompanhando esse caso. Ana Carolina bastante emocionada, é claro. Em nota, o IGES, que é quem cuida, quem é responsável pelas UPAs do Distrito Federal, informou apenas que está avaliando o caso, está investigando o que aconteceu para poder dar uma resposta, e a gente fica no aguardo, é claro, torcendo também pela dona Cidalva. Eu volto com você. Obrigado, Márcio. Deixa eu só complementar aqui as explicações. A Secretaria de Saúde informou em nota que a paciente teve uma hemorragia cerebral grave sem chance de reversão. Para Ana Carolina e para essa família, o nosso abraço mais solidário. Que momento difícil eles estão vivendo. E quanto à explicação do IGESDF para a nossa equipe, citada agora pelo Márcio, de que estão investigando o caso, por favor, que apurem com cautela, né? A gente está diante de uma situação muito delicada para essa família e o mais importante como resultado é que isso não se repita, porque o estrago na saúde da mãe dela está feito, né? Agora a família está lutando para compreender a situação. Então que isso sirva, né, que a dor deles não seja em vão, que isso sirva para protocolos serem revisados, equipes serem melhor orientadas para isso não acontecer de novo. Uma mulher que surta, pula da janela e se machuca tão gravemente, será que não poderia estar acompanhada? Isso me lembra muito aquele caso daquele rapaz que foi colocado na UPA, ele tinha problema psiquiátrico, todo mundo sabia, a família disse que não deixaram ele continuar acompanhado e depois ele sumiu. Então tem que se revisar aí alguns protocolos para melhorar o atendimento para a população. Agora, voltando a falar de violência, a população tem sido vítima de assaltantes que se passam por entregadores de aplicativo de comida para cometer crime. Já viu essa? Essa é uma reportagem que a gente vai mostrar pra gente. Essas são imagens de um condomínio nos Jardins, um dos bairros mais chiques de São Paulo. O entregador chega, se identifica e entra para fazer a entrega. Tudo aparentemente normal, exceto o pagamento, como conta a cliente que não quer se identificar. Foram 3 tentativas que foram feitas na máquina, as 3 eu conferi o valor e deu transação não autorizada. O pedido, que custava R$ 24,50, saiu por quase R$ 4.000. O banco me ligou perguntando se eu havia feito uma compra de R$ 3.999,99. Eu falei que não. Aí ele perguntou, eu perguntei qual horário, ele falou assim, às 19 horas. Aí veio na minha cabeça o iFood. Em nota, o iFood diz que já está em contato com a cliente que levou o golpe. Mas ela, que registrou o boletim de ocorrência e comunicou o desfalque ao banco, diz que até hoje tenta entrar em contato com o aplicativo e não consegue. Além do golpe da maquininha, os moradores da região sofrem com assaltos à mão armada. O número de roubos em janeiro disparou. Quem vive ou passa por aqui tem medo. Também a gente não dá bobeira, não. Assim, nunca usa o celular falando na rua, jamais. Pode tocar que eu não atendo. A gente sabe de casos. Tá visível, isso aí eu moro no andar alto e quando eu olho para baixo eu fico às vezes na janela. 10, 15 minutos ali você já vê assalto na rua, você vê roubando cachorrinho, você vê roubando as pessoas e os golpes nas portas dos apartamentos, dos prédios, né? Só nos primeiros 30 dias desse ano foram 1.172 ocorrências contra 692 em janeiro de 2022, um aumento de quase 70%. Numa das ruas do bairro, pai e filho foram assaltados por 2 supostos entregadores. Este outro vídeo é ainda mais impressionante. 2 homens numa moto de entrega derrubam essa mulher para roubar o celular. A vítima fica sentada no asfalto, inconsolada. O ideal era que o Estado fornecesse a segurança. O ideal é que o patrulhamento fosse feito com inteligência. O ideal é que houvesse investimento na Polícia Civil. O ideal é que as plataformas estivessem sim preocupadas com quem faz parte dessas plataformas e quem usa a sua marca aí pela rua. Mas a gente está muito longe disso acontecer, infelizmente.
A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil intensificou as investigações lá na região central de São Paulo para combater quem recebe os produtos roubados. E segundo a pasta, só nos primeiros meses desse ano, 96 pessoas foram presas. Voltando aqui para o Distrito Federal, você precisa saber, a Polícia Civil acaba de confirmar que a ossada humana encontrada no fim da semana passada, você lembra desse caso horrível, numa área de mata ali perto do Palácio do Planalto, é de um homem que estava desaparecido desde o dia 3 de janeiro. Hermano Caetano Ferreira Neto é o nome dele, homem que tinha 54 anos de idade e, segundo informações preliminares, teria sido visto pela última vez no hospital de base. Ele estava ali aguardando atendimento médico e acabou fugindo. A polícia agora investiga quais foram as causas da morte e como essa ossada foi parar naquele local. Pode ter sido fruto de crime, a polícia vai investigar, mas pode também ter sido que ele passou mal ali no hospital de base, fugiu do atendimento médico, se dirigiu até aquela região de mata ali, de vegetação perto do Palácio do Planalto, talvez tenha passado tão mal que morreu ali, né? Porque essa ossada foi encontrada com um celular perto da parte da mão, então talvez até tenha tentado pedir ajuda para alguém, mas não resistiu, morreu antes. A investigação continua. A Polícia Federal vai ouvir amanhã o ex-ministro Bento Albuquerque e o auxiliar dele, né? Esse servidor entrou ilegalmente no Brasil com joias de diamantes. A PF espera o retorno de Jair Bolsonaro ao Brasil para fazer uma intimação ao ex-presidente. O inquérito da Polícia Federal tramita em São Paulo e está sob sigilo. O ex-ministro do governo Bolsonaro, Bento Albuquerque, e o assessor Marcos André Soeiro devem falar por videochamada com agentes da PF. Soeiro vai ter que explicar por que não entrou na fila de bens a declarar do aeroporto de Guarulhos, ao voltar da Arábia Saudita em outubro de 2021. Ele carregou a caixa onde estavam os diamantes avaliados em mais de 16 milhões de reais. O delegado que fez a apreensão diz que a Receita faz uma seleção técnica de quem será vistoriado. A seleção é técnica e impessoal. Então, por algum motivo, os critérios de análise de risco determinaram que algum passageiro fosse selecionado e ainda que ele esteja junto numa viagem a negócios, em grupo, ou seja, um casal, não quer dizer que necessariamente o outro tenha que ser vistoriado. Depende das análises que o sistema e a área de inteligência da Receita apurar. As imagens da Receita mostram o ex-ministro Bento Albuquerque tentando liberar os bens. Ele alega que as joias de diamantes eram um presente do governo saudita para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Que se segue a regra. Mas alguma vez pode vir algum pedido. Se o pedido estiver dentro das normativas legais, ele é atendido. Se ele não tiver, ele infelizmente não é atendido. O ex-ministro vai ter que explicar também à Polícia Federal com quem estava o outro kit que não foi apreendido e que Bolsonaro confirmou que está com ele. O pacote tinha um relógio, caneta e abotoaduras da mesma marca dos diamantes. O Tribunal de Contas da União deve determinar na quarta-feira que Bolsonaro devolva imediatamente os itens. Se isso não ocorrer, o Ministério Público de Contas irá pedir o bloqueio de dinheiro das contas do ex-presidente. O episódio para resgatar as joias de diamantes reforçou a tese aqui do Palácio do Planalto, defendida pelo presidente Lula, de que militares não devem ocupar funções fora das Forças Armadas. As 8 tentativas para liberar os itens tiveram o envolvimento direto de pelo menos 6 militares, 4 da Marinha e 2 do Exército, entre eles o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito de Bolsonaro, por 4 anos. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve retornar ao Brasil até o fim de março e, assim que chegar, deve ser intimado para depor. A assessoria da ex-primeira-dama não informou se ela já foi intimada. O Ministério Público do Tribunal de Contas da União pediu que o ex-presidente Jair Bolsonaro entregue, em até 5 dias, os presentes do governo da Arábia Saudita e que não foram apreendidos pela Receita Federal. Na semana que vem, o TCU deve aprovar uma análise dos bens recebidos pelo governo Bolsonaro. A sessão do TCU está marcada para quarta-feira. Os ministros do Tribunal de Contas da União devem aprovar uma auditoria completa em todos os bens entregues nos 4 anos de mandato de Jair Bolsonaro. Isso inclui as joias apreendidas em Guarulhos, avaliadas em 16 milhões de reais, 44 relógios, facas e armas.
O site Metrópolis revelou nesta sexta-feira, e o SBT Brasil confirmou, que depois de uma viagem ao Oriente em 2019, Bolsonaro recebeu um fuzil que, segundo auxiliares, foi computado como presente pessoal. A arma é de uso restrito e precisa estar na lista do Exército. Por isso, o Ministério Público de Contas pediu que esse item também seja objeto de análise. O plenário do TCU também deve rever a decisão monocrática do ministro Augusto Nardes, que determinou que Bolsonaro deve manter intacto o kit que recebeu da Arábia Saudita, com relógio, caneta e abotoaduras. No despacho, o ministro Nardes questiona Bolsonaro e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O ministro pergunta quais presentes foram recebidos do governo saudita e se houve orientação para que o sargento Jairo Moreira da Silva viajasse em um avião da FAB para resgatar as joias. O Ministério Público de Contas recorreu do despacho do ministro Nardes e pediu que Bolsonaro entregue os presentes recebidos da Arábia Saudita em até 5 dias. Caso contrário, o ex-presidente pode ter o salário suspenso. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, confirmou que o Palácio do Planalto já enviou para o Ministério da Justiça todos os documentos sobre os bens recebidos nos últimos 4 anos por Bolsonaro. Entre esses documentos estão ofícios feitos na gestão passada, na reta final de governo, para que os diamantes apreendidos fossem incorporados ao acervo pessoal do ex-presidente. O advogado Cássio Prudente, especialista em direito eleitoral, diz que por causa da tentativa de ficar com as joias milionárias, Bolsonaro pode responder nova ação de improbidade e até ficar inelegível. O ex-presidente ele pode estar sujeito a uma ação de improbidade administrativa, uma para reaver esses bens, recompor o prejuízo ao erário, tendo visto que ele deixou de incorporar esse patrimônio ao Estado e pegou para si, e também em relação à violação dos princípios da administração pública. Também exige a possibilidade do ex-presidente responder na esfera criminal por peculato e descaminho, além de uso da função para interesse pessoal. O advogado Frederico Wassef disse que Jair Bolsonaro declarou os bens de caráter pessoal recebidos em viagem e que não existe irregularidade em sua conduta. Os diamantes que foram apreendidos em 2021, daquele colar bem chique assim, estão guardados num cofre da Receita Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E essas joias vão continuar por lá até que a Justiça decida sobre a incorporação ao acervo da União. A caixa com colar, relógio, brincos e anel é da marca de luxo Chopard, que existe desde 1860. A joalheria suíça, que começou com relógios de bolso, se especializou em produtos voltados para um público de alto poder aquisitivo. Os diamantes, apreendidos no desembarque do aeroporto de Guarulhos, são avaliados em 16 milhões de reais. Estão guardados num cofre. As imagens da entrada e da sala não podem ser feitas para preservar o local. As joias vão continuar aqui até que seja definida uma possível destinação. Então, no caso específico dessa joia de alto valor, as opções que me parecem naturais, ou o leilão ou a incorporação. Ela pode ir para o acervo do governo brasileiro. Basta as autoridades competentes entenderem que assim é necessário, fizerem a formalização de todo o processo, se encaixando nas regras existentes, ao final do processo, ela está lá no acervo. De acordo com um delegado responsável pela apreensão do material, o procedimento alfandegário no maior aeroporto do país não é suscetível a pressões externas, nem de autoridades, nem de governos. Aqui se segue a regra. Ah, mas alguma vez pode vir algum pedido. Se o pedido estiver dentro das normativas legais, ele é atendido. Se ele não tiver, ele infelizmente não é atendido. Quer dizer, infelizmente para quem pediu, porque para a Receita Federal está tranquilo. Em outubro de 2021, os auditores fiscais revistaram a mala de um assessor do Ministério das Minas e Energia e encontraram as joias que seriam um presente do governo saudita e não foram declaradas. Foi para essa bancada que a comitiva presidencial foi encaminhada pelos agentes. Os viajantes são trazidos para essa sala, a divisão de conferência de bagagens, se os auditores querem analisar algum item ou verificar as malas. Esse é o momento de responder algumas perguntas sobre a procedência dos bens que estão entrando no país. Por dia, desembarcam aqui em Guarulhos, vindos de voos internacionais, 20 mil passageiros de todos os cantos do mundo. É o maior fluxo alfandegário de pessoas por via aérea da América Latina. Para dar conta desse fluxo, além da seleção aleatória feita pelos agentes, é preciso investir em tecnologia.
e uma das principais é o reconhecimento facial. São 56 critérios analisados, que apontam quem deve ou não ser fiscalizado de forma direta. É um cruzamento de dados que aponta que aquela situação está atípica. E aí, esse sistema aponta quais são os passageiros que representam um risco maior para a fiscalização aduaneira naquele momento específico. Deixa eu trazer aqui para você agora uma história assim incrível. Um brasiliense que é muito fã da banda britânica Coldplay foi curtir o show da banda lá em São Paulo nesse último fim de semana. Agora, sabe o que aconteceu? Ele foi convidado pelo vocalista Chris Martin para subir no palco e tocar piano. Imagina que momento emocionante que ele viveu. E para contar pra gente como foi isso, como foi o sentimento, a gente convidou o próprio Gabriel Lucena, que foi o sortudo. Gabriel, como foi que você subiu ao palco? O que aconteceu ali? Seja bem-vindo ao SBT. Olá, boa tarde, muito obrigado. Cara, a ficha ainda não caiu, para ser bem sincero. Foi uma sensação indescritível, foi uma honra muito grande, né? Poder representar todos os fãs, né, que acompanham a banda há tanto tempo e que sonham em estar ali perto do Chris Martin, né, dos outros integrantes da banda. Então foi uma honra imensa. Eu vejo essas fotos, vejo os vídeos e é difícil acreditar que aconteceu mesmo. Então muita gratidão e muita felicidade. Como é que isso aconteceu? Ele te achou ali na plateia e subiu? Como é que foi? Foi, então, eu pedi pro colega meu aqui do trabalho fazer um cartaz, né, o João, ele tem uma letra lindíssima, então ele fez um cartaz, eu levei no bolso, e mesmo com bastante chuva que eu peguei, o cartaz sobreviveu, e quando a banda foi pro palco B, no final da passarela, eu aproveitei que o Chris Martin estava olhando na minha direção, levantei o cartaz umas 3 vezes, na terceira vez ele viu, olhou para mim e pediu pra produção me chamar. Aí a produção me chamou e eu fiquei aguardando o Chris Martin me chamar. Ele foi me buscou lá na beirada do palco e eu subi e toquei lá com ele. Ele perguntou se eu sabia mesmo tocar música, estava tudo certo. Eu falei que sim. E aí eu comecei e a gente tocou e cantou junto. E foi esse momento incrível que eu vivi. São do público que estava ali? A galera gostou bastante, aplaudiu, né? Perguntou como é que eu me senti. Pediu para tirar foto comigo, foi uma experiência bem diferente, foi muito bom. Muito obrigado, tá, pela presença aqui no SBT, por contar essa história pra gente. Eu que agradeço. Especialmente os fãs daqui de Brasília, né? O show foi legal? Foi perfeito, o Coldplay tem o melhor show do planeta Terra, é indescritível o que eles conseguem entregar no palco. Então tá bom, boa semana pra você, que você tenha uma semana muito feliz, e eu sei que vai demorar pra você cair a ficha, né, pra voltar à rotina normal, pô, depois de uma apresentação de gala dessa. Sim, é verdade. Muito obrigado. Obrigado por me receber aqui. Um abraço. Valeu, boa semana. Que legal, né, gente? De volta agora para as notícias nacionais. O governo federal vai lançar em abril um programa de investimento para novas obras e para concluir projetos que estão parados ou inacabados. Foi anunciada a plataforma online Mãos à Obra para retomar empreendimentos em conjunto com prefeitos e governadores. A plataforma permite que estados e municípios cadastrem informações atualizadas sobre a situação de obras públicas, como escolas e hospitais em todo o país que tenham recursos federais. Governadores e prefeitos terão até o dia 10 de abril para informar as obras prioritárias que estão inacabadas ou paralisadas e uma estimativa de quanto dinheiro falta para a conclusão. Boa notícia é que o presidente Lula, como está com muita pressa, ele quer dar prioridade a quem já começar a preencher primeiro. Então, nós vamos tratar por lotes, aqueles que preencherem primeiros, nós vamos analisar a situação primeiro. Atualmente, o Planalto analisa 417 obras apresentadas por governadores no mês de janeiro. Mais cedo, Lula se reuniu com os ministros do governo para traçar as próximas etapas de ações na área de infraestrutura. Até o final de abril, o Planalto irá retomar o plano de investimentos do governo federal, que antes era conhecido como PAC. O presidente disse que após a viagem à China, prevista para o final deste mês, pretende rodar o Brasil fazendo entregas de obras, como creches e hospitais. Nós temos que colocar esse país em funcionamento. A gente não pode ficar chorando o dinheiro que falta, nós temos que utilizar bem o dinheiro que a gente tem.
E é por isso que o Haddad é ministro da Fazenda, porque ele é criativo. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai atrás dele, ele vai ter que arrumar. O programa deve ser relançado com um novo nome e vai contar com investimentos do governo e também com parcerias público-privadas. Em breve, o presidente vai anunciar, como o próprio ministro Rui disse, uma nova medida provisória que permita a gente reajustar os preços das obras, repactuar as obras e retomarmos todas essas obras, creches, escolas, quadras, que estão campi de universidade, institutos federais nesse país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou um acordo entre União e estados para compensar as perdas de arrecadação com a redução da alíquota do ICMS dos combustíveis. Depois de semanas de negociação, estados e governo federal chegaram a um valor que será compensado pela perda de arrecadação do ICMS, 26 bilhões e 900 milhões de reais. Estamos falando de uma dívida pública com um ente público. Então, isso, do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas nacionais, é muito importante também. No ano passado, 2 leis complementares diminuíram a cobrança do ICMS nos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho que tratava do ressarcimento pela União do prejuízo causado aos estados pela perda de arrecadação. Mas o Congresso derrubou o veto e os estados acionaram o Supremo Tribunal Federal para cobrar o pagamento. Dos quase 27 bilhões acertados, 9 bilhões já foram compensados por meio de liminares concedidas pela Justiça. O acerto de contas será feito em 2 modalidades. Ele virá via abatimento de dívida, para aqueles estados que possuem dívida com a União. E em alguns casos, tem estados que não têm dívida ou têm uma dívida muito pequena e ocorrerá aportes nesses casos. Então, o total de compensação para 2023 deve ficar da ordem de 4 bilhões e o restante sendo diluído ao longo dos próximos exercícios. Apesar do anúncio, o acordo ainda será levado para análise do presidente Lula e do Supremo Tribunal Federal, que precisa homologar a decisão. Para o representante do Fórum Nacional dos Governadores, o acordo deve contribuir com o debate sobre a reforma tributária. Sem sombra de dúvida, os estados são muito interessados nessa questão, até porque o tributo mais complexo é o ICMS, ele é que precisa ser reformado de fato e o país ser colocado em linha com a experiência internacional. De volta ao noticiário local, um homem armado com um facão invadiu uma distribuidora de bebidas em Sobradinho 2 e anunciou um assalto. Ele chegou a fazer funcionários e clientes reféns. A repórter Kátia Gomes vai falar com a gente sobre esse assunto, porque a polícia está à procura desse criminoso. Não é isso, Kátia? Boa tarde. Boa tarde, Malta. Isso mesmo. Inclusive, a polícia divulgou imagens desse assalto para pedir ajuda da população, Quem conhecer esse homem, a polícia pede, por favor, que faça uma denúncia de forma anônima. Pelas imagens, é possível ver que esse criminoso, ele chega ali de bicicleta, tranquilamente, parecendo como se fosse um cliente. Aí ele aborda 2 mulheres que já estavam ali saindo, já tinham comprado o que elas queriam, e aí ele mostra uma faca na cintura e diz que é um assalto. Ele ainda fala para elas, vocês vão reagir? Faz ameaças, pede os aparelhos celulares e também o dinheiro do caixa. Bom, para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o delegado Laércio de Carvalho, que está aqui ao meu lado, delegado da 35ª DP aqui de Sobradinho 2. Delegado, vocês estão divulgando essas imagens justamente para pedir para a população, se alguém conhecer esse homem, reconhecer, que faça uma denúncia? Com certeza. Boa tarde, Malta. Nosso propósito principal é que a comunidade, reconhecendo esse marginal, pelas imagens que nós já obtivemos, possam ligar no 197, dando a informação sobre o paradeiro dele, dados que ajudem na sua identificação. Como que foi esse assalto, delegado? Foi ontem? Que horas? Ontem, por volta de 2 horas da tarde, no setor de mansões de Sobradinho 2, trata-se de um depósito de bebida. Neste horário, no domingo à tarde, é comum que a rua esteja meio deserta, com pouco movimento de gente. O marginal aproveita-se para ameaçar o comerciante, ameaçar os clientes que ali se encontram, anunciar o assalto e, em seguida, se evade do local. Ali a gente consegue perceber, ele pega os celulares das mulheres que estavam ali, clientes, e vai até o caixa. O que ele roubou? Ele roubou uma certa importância em dinheiro,
roubou aparelhos de celular e fez diversas ameaças porque algumas pessoas que ali se encontravam tentaram resistir para não entregar seus bens ao marginal. O marginal levanta a roupa para mostrar a arma, que é uma faca, na verdade, e passa ali a fazer ameaças insistentes às pessoas, afirmando que se elas não lhe entregarem os bens, poderão ter aí alguma consequência mais grave. Delegado, nós recebemos dados da Secretaria de Segurança Pública. Esses dados mostram que em todo o ano passado foram registrados 9 casos de roubo em comércio e este ano, janeiro e fevereiro, 5. Isso reflete a realidade? Eu achei esse número até baixo. Na realidade, os roubos em via pública, em estabelecimentos comerciais, acontecem com uma certa frequência. O que nós queremos é que eles não ocorram, independente dos números. Estamos trabalhando com nossas equipes na rua o tempo inteiro, prendendo ladrão atrás de ladrão, para que esses números reduzam e não aumentem. E vocês percebem que são reincidentes na maioria das vezes? Praticamente a totalidade desses marginais são indivíduos envolvidos no mundo da droga e multireincidentes. São indivíduos que têm N passagens, são presos, como esse aí será preso, mas em seguida, lamentavelmente, a justiça volta a colocá-los na rua. E como o senhor falou, né, geralmente envolve drogas, eles roubam esses objetos e às vezes vendem ali por um valor, né, insignificante. É verdade, principalmente aparelhos de telefone celular. Nós temos feito operações de repressão, a receptação nessas lojas que compram esses aparelhos para usarem as peças e em diversos outros tipos de receptadores. Porque é um absurdo que o indivíduo pegue um aparelho que vale R$2.000 e vende na esquina por R$20, R$30. Inclusive, delegado, é importante reforçar isso, né? Que quem compra objeto ali que não tem nota fiscal, objeto roubado, também pode responder. Sem dúvida irá responder. Sejam aparelhos celulares ou qualquer outro produto de crime. Se você adquire produto de roubo, você está incentivando o ladrão, está ampliando as estatísticas de assalto e colaborando com o crime, é lógico. Agora, delegado, como a gente inclusive está vendo nas imagens, né, que estão passando agora aqui na televisão, esse bandido, ele entra ali e age rápido. Esse tipo de crime, os bandidos, eles geralmente não planejam, são crimes realmente de oportunidade. É importante fazer um alerta para os comerciantes, né, também reforçar a segurança. Com certeza, esses marginais saem de casa com o propósito de fazer assalto, tanto que carrega consigo a arma. Todavia, ele observa se o estabelecimento está relativamente vazio, se tem pouca gente circulando na rua, se não tem viaturas policiais naquelas proximidades. Então, o comerciante que abre seu comércio nesses horários que a gente chama de horário morto do movimento do comércio, deve redobrar seus cuidados, deve ter câmeras de segurança, deve tomar todo o cuidado que seja possível para não ser vítima desse tipo de oportunismo. Pois é, câmera é importante, né? Como nesse caso, a gente vê aí claramente a ação do bandido e isso pode sim ajudar muito a polícia a solucionar o caso. É verdade, a gente lamenta que a maioria dos comerciantes não toma o cuidado de equipar seus comércios com câmeras de segurança. Neste caso, nós teremos facilidade em prender esse marginal por conta dessas imagens. Mas a gente percebe um número enorme de empresas, de empresários que não tomam esse cuidado. Então, é muito importante para a polícia que os comércios sejam dotados de câmeras de segurança bem posicionadas. Esse ano, vocês têm percebido um aumento nesse tipo de crime? Sim, passado a pandemia, logo no momento seguinte, nós começamos a perceber cada vez mais aumentando os números relacionados a roubos em comércio. É por isso que temos alertado os nossos comerciantes a esse respeito. E transeuntes também, né? Pedestres também têm sido alvo de criminosos. É verdade. Desde que ocorreu aquele episódio de 8 de janeiro, onde nós estamos percebendo que as audiências de custódia têm evitado manter preso esse tipo de marginal com o argumento de que os presídios estão cheios com aquele pessoal do 8 de janeiro, a gente tem percebido um afrouxamento na soltura desses marginais nas audiências de custódia e o reflexo disso é um aumento de roubos na rua, roubos em paradas de ônibus e roubos em comércio. É igual, como diz sempre a Polícia Militar, né? Trabalho de enxugar gelo, prende, solta. A Polícia Civil também passa por isso, né? Consegue identificar, consegue prender, daqui a pouco solta. É verdade. O presídio cheio de pessoas que não deveriam estar lá por causa do bendito 8 de janeiro e os marginais na rua, armados e assaltando a população. Então, delegado, vamos reforçar. Quem reconhecer esse homem que está aparecendo agora na televisão,
Como é que denuncia? Denúncia anônima, a pessoa não é identificada? Sim, o principal canal de denúncia é o 197 da Polícia Civil, que nós recebemos imediatamente a informação e vamos atrás do criminoso. Todavia, as pessoas podem vir à 35ª DP, podem ligar no telefone da 35ª DP, qualquer canal de denúncia é relevante para a gente colocar a mão nesse criminoso. Delegado, eu acho que até é importante a gente reforçar, né? Porque a gente divulga essa imagem. O bandido ele pode até saber que está sendo procurado ali, mas essa divulgação é sim importante. Muito importante, porque nós precisamos individualizar esse marginal. Se ele não for preso imediatamente, por conta aí de sua esperteza em fugir, sabendo da repercussão do crime, mas a justiça vai decretar a prisão preventiva dele e hoje ou amanhã a gente bota a mão nesse criminoso. Porque mesmo ele fugindo, aí com o mandado de prisão e a identificação desse criminoso, onde ele for parado, por onde ele passar, vai ter um mandado de prisão. Sem dúvida, a polícia inteira, do Brasil inteiro, passa a ser acionada para localizar esse criminoso, uma vez que a justiça irá informar a existência do mandado de prisão contra ele. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, né, Malta? Acho que o delegado ali conseguiu esclarecer, né, todas as dúvidas, inclusive dar essas dicas e orientações importantes para comerciantes e também fazer um alerta para os bandidos, né? Porque a polícia, ela prende sim, então a gente sabe, o crime não compensa. Ô, Kátia, e acabou fazendo uma denúncia gravíssima, né? Que não é isolada desse ano, desde janeiro, não. É o que a gente tem percebido na prática há algum tempo, que é o afrouxamento mesmo da aplicação da lei nas audiências de custódia. Que a gente, né, que o nosso telespectador, nós também, a gente se coloque no lugar da polícia nesse contexto, porque imagina o que é você ter o trabalho de todos os dias agir para tentar reduzir a criminalidade e quase que diariamente se deparar com ladrões que você já prendeu outras vezes, cometendo crime outras vezes, ameaçando a vida das pessoas outras vezes. Eu fico impressionado, assim, boquiaberta, da gente ficar perplexo com a situação da justiça criminal no Brasil, que como é que pode uma pessoa com uma ficha criminal tão suja, já tendo ameaçado a vida de pessoas tantas vezes, em assaltos tão graves e violentos, com um facão na direção da pessoa, quer dizer, podia ter tirado a vida de alguém ali num momento, ser colocado em liberdade com tanta facilidade. Isso é igual Jabuticaba só tem no Brasil, porque não tem lógica, não tem lógica. Só pra gente concluir muito rapidamente, Kátia, porque eu preciso tocar aqui para outro assunto, nesse caso que você trouxe aqui pra gente, ele usou um facão e a gente tem percebido que a polícia militar, por outro lado, aqui a gente trata da polícia civil, mas a militar tem apreendido muita arma de fogo e eu acho que nesses assaltos os bandidos têm utilizado facas, facões, canivetes e esse tipo de arma branca porque tá mais acessível e tem que tomar cuidado da pessoa que tá em casa, porque não é porque é faca que é menos perigoso não, viu, gente? Mas eu acho que o delegado pode até falar isso pra gente. Tem muito crime sendo cometido com faca agora. Sim, delegado Malta comentou, né, que a polícia ela tem apreendido muita arma de fogo. Então os criminosos aí migraram para faca, facão, canivete. É também muito perigoso, né? Acho que vale até o alerta para quem for vítima não reagir. Todo tipo de crime vem sendo cometido muito mais com o uso de arma branca, das facas, do que com arma de fogo. Até porque armas de fogo têm um valor elevado, a polícia apreende uma atrás da outra, então os marginais estão se utilizando de arma branca. A nossa preocupação é que muitas vítimas, por perceberem que o vagabundo está só com uma faca, imaginam que pode reagir, resistir àquele roubo. Isso é uma preocupação porque a arma branca é tão perigosa quanto a arma de fogo. E a gente até percebe, delegado, que em algumas situações a pessoa não reage, mesmo assim é vítima, mas sempre vale o alerta, de nenhuma forma, nenhuma maneira reagir. É verdade, tanto que você observa no caso desse indivíduo que ele faz as ameaças exibindo a arma o tempo inteiro, a faca. Então, se aquela vítima tem qualquer reação estranha, ele pode sacar aquela faca e fazer um mal maior. Então, a recomendação é sempre a mesma, não tenha nenhuma reação que assuste o marginal. O patrimônio você recupera, a sua vida não tem preço. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. E é isso, gente. Quem tiver informações desse criminoso que nós mostramos aqui no SBT Brasília, faça uma denúncia anônima para a polícia. Malta, eu volto com você.
Muito obrigado, Cátia. Agradeço bastante, viu, doutor Laércio, assim, eu rendo minha homenagem ao trabalho dele, como a gente homenageia e respeita o trabalho dos delegados da Polícia Civil, porque nas ruas estão combatendo a criminalidade, se dispõem a estar com a gente aqui no jornal para poder informar a população sobre o trabalho que eles têm feito, acabam dando dica para o nosso telespectador e também para a gente sobre como não ser alvo da criminalidade. Então, assim, é uma categoria que a gente valoriza e respeita bastante. Muito obrigado, tá? Dê um abraço nele aí por mim e pela nossa equipe. Vou continuar falando aqui de crime, gente, porque é mais um trabalho também de investigação que levou à prisão de um criminoso. Produtor musical foi preso pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal por associação com o tráfico do Rio de Janeiro. Quem vai trazer as informações pra gente é o repórter Álvaro Couto. Álvaro, boa tarde pra você. Como foi, hein, que a polícia descobriu que esse homem tinha relação com o tráfico? Boa tarde, Malta. Boa tarde novamente a todos que nos acompanham. É uma investigação, como você disse, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Esse produtor musical, Mários Fragoso dos Santos, de 46 anos, também conhecido como Bambam, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A 20ª Delegacia de Polícia da cidade de Vila Isabel acionou, então, a 10ª Delegacia daqui de Brasília, no Lago Sul, que acabou prendendo, então, encontrando esse produtor musical no Riacho Fundo. A gente está aqui com o delegado Maurício Iacuzilli. Delegado, boa tarde, obrigado por nos receber, que vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas para quem nos acompanha. Como foi feita a prisão desse produtor musical, delegado? No início da tarde de ontem, nossa equipe recebeu informação de que esse foragido estava aqui no Distrito Federal. Iniciamos, então, um monitoramento e ações de inteligência visando identificar o seu paradeiro, quando, então, descobrimos o hotel que ele estava hospedado. Fomos até lá, mas ele já havia feito check-out. Continuamos, então, o monitoramento dele, quando, então, apuramos que ele estaria confraternizando em uma casa de shows no Riacho Fundo. Nossa equipe, então, foi até o local, ficamos fazendo uma campana ali, e assim que ele saiu da casa de shows, conseguimos abordá-lo na saída do estacionamento e realizar o cumprimento do mandado de prisão que estava pendente. Perfeito. Esse mandado de prisão, ele perdura, já foi emitido há 2 anos. Por que dessa demora para localizar esse foragido? A gente não sabe qual que levou a demora, porque já foi uma investigação feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Só que aí na data de ontem eles conseguiram descobrir o paradeiro dele, que era aqui no Distrito Federal, e assim que nós tivemos conhecimento, então rapidamente conseguimos identificar onde ele estava e realizar a sua prisão. Certo, então ontem mesmo os senhores receberam a informação de que ele estava aqui em Brasília e ontem mesmo a prisão dele foi realizada. Qual foi esse trabalho de inteligência por parte da 10ª Delegacia aqui do DF? A gente fez o monitoramento dele, dos veículos que ele usa, dos eventuais amigos e conhecidos, quando então conseguimos identificar que ele estava confraternizando nesse restaurante ali no Riacho Fundo. Sobre esse crime de associação para o tráfico, o que a legislação define como sendo esse crime? Qual a diferença desse crime para ser um traficante de fato e qual a pena que esse acusado pode vir a pegar? Ele já foi condenado por esse crime, a gente não tem os detalhes do que ele fez efetivamente, já que a investigação foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas o crime de associação para o tráfico é aquela pessoa que auxilia os traficantes, seja com apoio logístico, apoio financeiro, e não atua diretamente na venda da droga. Ele foi condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses, tem um outro mandado também que foi cumprido, mas esse outro mandado não estava constando qual é a pena. Então foram 2 mandados, as penas vão ser somadas, e ele irá ser recambiado para o Rio de Janeiro, tão logo a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro peça o recambiamento dele aqui para o Distrito Federal. Certo. A gente acabou de conversar com a defesa desse acusado e eles afirmam que a prisão seria ilegal porque já teria tido um habeas corpus que reduziu a pena do regime fechado para o regime semiaberto. Quais informações os senhores têm sobre essa situação dele? A gente não tem conhecimento dessa situação, tendo visto que o mandado está válido no sistema, tanto no BNMP quanto no nosso, razão pela qual, então, nós cumprimos o mandado, já foi feita a comunicação para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ele está à disposição do Poder Judiciário. Esse acusado, esse produtor musical, ele tem alguma outra passagem? Isso chegou, essa informação chegou para vocês? A gente aqui no Distrito Federal não tem outros antecedentes criminais, e como em outros estados essa consulta não é tão rápida, a gente não chegou ainda a efetuar, então essa informação eu não posso te dar com precisão.
Perfeito. Malta, alguma pergunta que você gostaria de falar aqui fazer ao delegado? Não, ficou tudo muito bem esclarecido. Muito obrigado, Álvaro, pelas informações. Eu preciso aqui continuar o jornal para a gente seguir com todos os nossos assuntos. Agradeça, por gentileza, ao delegado pela presença aqui e parabéns pelo trabalho. Boa semana para ele. Obrigado a você, tá, pela participação. Estamos de volta. Um policial militar trocou soco com um motoboy lá em Vicente Pires. As imagens dessa briga viralizaram na internet e mostram o policial militar, né, indo em direção a esse motoboy e realmente batendo nele. Ele chega a bater o capacete do motoboy várias vezes no chão e pula em cima da caixa de entrega da moto, querendo ali destruir tudo que conseguisse, né? Esse é o PM que vai em direção ao motoboy e ali começam as agressões. O repórter Márcio Fontinelli está acompanhando esse caso e conta pra gente agora o que causou toda essa violência. Para começo de conversa, o Márcio, eles se desentenderam pelo quê? Oi, Malta. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Então, Malta, o que acontece é o seguinte, o desentendimento foi por conta de uma moto estacionada na porta do condomínio. A gente tem os dois lados da história. Então, primeiro eu vou falar do motoboy. O motoboy afirma que ele foi fazer uma entrega no condomínio aqui da Vicente Pires e parou a moto para entregar a encomenda para a moradora. Ele disse que não percebeu que a moto estava atrapalhando a passagem de carros ali. Então, o policial militar chegou, queria passar, pediu passagem, e aí o motoboy conta que ali já começou uma discussão e que o policial militar avançou em cima da moto com um carro, e aí começou toda aquela confusão, enfim, o bate-boca e a troca de socos. Já o policial militar, que registrou queixa na delegacia de polícia, afirmou o seguinte, que ele estava saindo do condomínio, notou que a moto estava parada no local onde não dava para sair o carro, estava atrapalhando a passagem do carro. Ele disse que pediu para que o motoboy retirasse a moto de lá, mas aí o motoboy teria xingado ele e o acertado com o capacete. Foi aí que os dois saíram na mão e acabaram entrando nessa confusão aí. O que é interessante dessa história também, ô Malta, é que o policial militar, ele tem mestrado em ciência política com foco em direitos humanos, cidadania e violência, né? Então, a gente vê que ele estava bem irritado quando aconteceu toda essa situação. Pelas imagens a gente consegue ver também que ele correu atrás do motoboy, alcançou esse motoboy, começou ali uma troca de socos, o motoboy caiu com ele no chão, o motoboy até chegou a dominá-lo em algum momento, mas ele conseguiu segurar as mãos do motoboy e evitou ali também que o motoboy o agredisse mais ainda. Mas o policial estava bastante irritado, levantou, saiu, foi para o outro lado da pista. A mulher do policial grita a todo momento pedindo para que ele parasse com a confusão ali. Algumas pessoas também interviram para tentar encerrar toda essa briga, mas aí o policial estava bastante irritado, trocou ali de calçada, foi para cima da moto do motoboy, derrubou essa moto, subiu em cima da caixa de entrega desse motoboy e pulou até quebrar toda essa caixa. Foi uma confusão muito grande, realmente o policial militar estava bem descontrolado nesse momento. E a Polícia Militar informou o Malta que vai abrir aí uma investigação para entender exatamente o que aconteceu, para avaliar a conduta desse policial militar. Importante lembrar o seguinte, a Polícia Militar, ela investiga a questão da conduta do PM, porque esse caso aí não é um crime militar, então quem investiga o crime em si, toda essa confusão, a questão da agressão, é a Polícia Civil. O que a Polícia Militar vai apurar é a conduta do PM para ver se está de acordo ou não, se foi válido ou não, dentro daquilo que diz as diretrizes da PMDF. E aí a Corregedoria vai analisar também esse caso, desde que o motoboy abra aí uma ocorrência dentro da Corregedoria da Polícia Militar. A Polícia Civil então está investigando isso, vai convocar os dois para prestarem depoimento e aí tentar entender exatamente o que aconteceu e avaliar quem está com a razão aí, se é que essa questão da violência tem alguém que possa ter razão nisso, né? A gente está vivendo num mundo em que conversar só não está bastando, né, Malta? Então tem que ter bastante cuidado aí, principalmente. Fico alerta para os motoboys que quando forem parar aí próximo a um condomínio, que observem se a moto realmente está parada em um local apropriado. Obviamente que eu estou falando isso não é justificando nenhum tipo de ação de nenhuma das partes, mas vale ter essa atenção aí para não ter esse tipo de problema. E o morador aí, independente de ser policial militar ou ter qualquer outra profissão, se notou aí que tem uma moto parada irregularmente, que tenha um pouco mais de paciência.
xingar, brigar e discutir nunca levou a nada e só leva para situações como essa aí que, para você ver, o policial militar, segundo a PM, é um policial bastante exemplar, um policial que tem 25 anos de casa, é considerado um bom profissional. O motoboy ali estava fazendo a sua parte, fazendo as entregas, e os dois ficam no meio de toda essa confusão aí. O policial militar coloca a carreira em risco, né, porque deve responder administrativamente. O motoboy também fica com essa questão da ficha na polícia também, dependendo do que o delegado interpretar aí com relação às agressões aí. A gente viu que os dois lados perderam a cabeça, então a gente tem que ver também o que a Polícia Civil vai avaliar com relação a isso. Mas no final das contas é isso. Tem que ter paciência, bastante paciência, não leva a nada. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Márcio. Não, você falou corretamente mesmo, é alertar o motoboy para não atrapalhar ninguém, a pessoa que eventualmente tiver o carro trancado, que dê uma respirada funda e tente resolver na base da paz. Quando duas pessoas se atracam ali no meio da rua com um monte de carro passando, elas se esquecem que a vida da gente está sempre por um triz, né? A gente acha que a gente só morre se alguém disparar uma arma de fogo na nossa direção, nos golpear com uma faca, num acidente gravíssimo de trânsito. Gente, a vida é um sopro. É nessa de dar um soco numa pessoa, ela cai de mau jeito, bate a cabeça na ponta do meio-fio, já era. E aí tá ali um respondendo por homicídio, uma outra família chorando a perda de um ente querido. Então, se todo mundo respirar um pouquinho e tentar resolver as coisas conversando, a gente evita muita tragédia que depois se abate na vida da gente. É uma vida inteira com aquele trauma por conta de segundos de fúria e desespero que, se a gente tivesse pensado duas vezes, não teria acontecido. Obrigado, tá, Márcio? Um fotógrafo de 25 anos de idade foi assassinado dentro de um prédio. E, segundo testemunhas, o rapaz estava numa festa quando se envolveu numa briga e aí foi esfaqueado. 4h25 da manhã, a câmera de segurança do corredor do condomínio registra o momento em que Vinícius Eduardo dos Santos e a namorada dele, Ive Scarlett, ambos de 23 anos, saem do apartamento. O jovem está no chão e os dois parecem discutir enquanto Ive segura a porta. 5 minutos depois, os dois aparecem sozinhos na calçada do prédio. Repare que a camisa do homem está suja de sangue. Ele caminha, retira a roupa e observa o próprio abdômen. Segundo informações da Polícia Civil, Felipe Ari de Souza, conhecido como Terremoto, estava com Vinícius, Ive e outro homem em um apartamento deste condomínio no centro da capital paulista. Após consumir cocaína e bebida alcoólica, Vinícius e Felipe teriam brigado por ciúmes de Ive. Durante a confusão, os jovens teriam usado uma faca e um canivete. O terceiro homem teria fugido do local, enquanto Ive tentava apartar a briga. Após deixar o condomínio, o casal acionou a polícia e procurou atendimento médico. O circuito de segurança mostra a chegada da PM. Um agente chuta a porta e entra no imóvel. Mas no local não havia ninguém. O fotógrafo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Vinícius deve prestar depoimento nos próximos dias. Ele está hospitalizado. As armas utilizadas no homicídio foram apreendidas pela perícia. Ceifaram uma vida, um menino que tinha tudo para muita coisa aí para fazer, né? Ele era ativista, era um menino que queria mudar o mundo, como muita gente quer, né? Um menino militante, um homem negro, né? Que só queria um mundo melhor para todo mundo, né? Igualitário. O corpo de Felipe Terremoto foi sepultado na tarde deste sábado. Ele fugia de briga, ele não era uma pessoa de briga, nunca foi, ele era a pessoa que ele ia para apartar a briga. Ele foi uma pessoa incrível, não merecia passar pelo que passou. As pessoas que fizeram isso têm que ser punidas. E mais trabalhadores foram encontrados em condições semelhantes à escravidão. 56 pessoas foram resgatadas de fazendas produtoras de arroz em Uruguaiana, no extremo sul gaúcho. De todo mundo que foi resgatado, que estava ali sendo tratado, né, como se fosse bicho, né, sendo escravizado, coisa mais desumana que tem, de todos esses, 10 eram adolescentes. Sobre colchões velhos e sujos, em um galpão de madeira e mal ventilado, dormiam 56 trabalhadores gaúchos resgatados de 2 fazendas localizadas em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina.
Depois de uma denúncia anônima, uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego resgatou o grupo na tarde desta sexta-feira. Eles não denunciam e acabam ficando nessa situação por achar que é a única existente, e por isso as denúncias são muito importantes para que a gente combata efetivamente a exploração humana. 10 vítimas eram adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Nem água era fornecida a eles. Além disso, as vítimas ganhavam R$100 por dia e tinham que providenciar as próprias refeições. Essa comida não tinha local para armazenagem, para conservação. Então ficava debaixo de uma árvore, pendurada num galho. Muitas formigas invadiam a comida dos trabalhadores, então a comida ficava cheia de formigas, outras estragavam. Os trabalhadores ainda eram submetidos a atividades perigosas, como o corte manual do arroz vermelho com ferramentas inapropriadas e a aplicação de agrotóxicos nas lavouras sem qualquer proteção. Todos eram moradores da região e já estão em casa. Eles foram recrutados por um agenciador de mão de obra. O homem foi preso em flagrante, mas já está em liberdade após pagar fiança. Neste sábado, o Ministério Público do Trabalho detalhou como será o pagamento de outros 207 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão no mês passado, em 3 vinícolas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Eles vão receber aproximadamente R$6 milhões de verbas rescisórias e indenizatórias. O grupo, formado na maioria por baianos, foi contratado para trabalhar na colheita de uva. Eles sofriam agressões físicas e psicológicas, eram submetidos a horas de trabalho exaustivas e também foram vítimas de agiotagem. O proprietário da empresa Fênix, que contratava os funcionários, teve R$3 milhões em bens bloqueados pela Justiça. Um acordo com as vinícolas também garante que elas se responsabilizarão por completar o pagamento às vítimas. Até o momento, R$1.100.000 já foram pagos. O corpo da menina de 2 anos de idade, que foi torturada e morta pelo pai e pela madrasta, foi enterrado no último sábado. Em 3 anos, 770 crianças foram vítimas de mortes violentas no Brasil. No enterro da criança, a dor e a revolta de amigos e parentes. Kênia Gabriela Oliveira Matos de Lima, de apenas 2 anos e 3 meses, foi levada pelo pai e pela madrasta a esta clínica na zona oeste do Rio na quinta-feira. Eles disseram que a menina havia se engasgado, mas a equipe médica identificou que a criança estava morta há pelo menos 1 hora. De acordo com a polícia, o bebê tinha um corte na cabeça e outras 58 lesões pelo corpo, além de sinais de violência sexual. O pai da menina, Marcos Vinícius Lino de Lima, e a madrasta, Patrícia André Ribeiro, foram presos em flagrante. Os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 770 crianças foram mortas vítimas de violência doméstica no Brasil entre 2019 e 2021. Ainda de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, quase 44% das crianças de 0 a 11 anos mortas violentamente foram agredidas dentro de casa. Um dos casos de maior repercussão completou 2 anos essa semana. Foi o assassinato de Henri Borel, de 4 anos. A mãe do menino, Monique Medeiros, e o padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, se tornaram réus por homicídio triplamente qualificado e tortura. Este antropólogo e ex-oficial do BOP explica que o casal suspeito de matar o bebê deve ser enquadrado na Lei Henri Borel, que endureceu as penas para pais, mães, padrastos e madrastas envolvidos em crimes desse tipo. Ele defende que toda a sociedade deve denunciar agressões contra menores. É preciso denunciar, por isso que familiares, por isso que vizinhos, por isso que escola, por isso que os centros médicos de atendimento, principalmente de urgência, fiquem atentos a essas a sinais de violência doméstica e entrem em relação a isso, entrem em ação. Um cachorro caramelo ajudou a polícia militar a prender o próprio dono, que cometia vários roubos em comércio na região do Guará 2. Esse ladrão usava o cachorro para ficar de vigia enquanto ele estava cometendo o crime. Quem explica melhor para a gente essa história é o repórter Álvaro Couto. Álvaro, boa tarde, bem-vindo de volta ao jornal. Então, o homem foi preso porque o cachorro acabou mostrando para a polícia que o ladrão era o dono dele, não é isso?
Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o segundo tenente Lucas Almeida. Ele vai nos ajudar a esclarecer como que foi feita essa identificação desse suspeito e também o esclarecimento desse crime. Segundo tenente, muito obrigado por nos atender. O indicativo do comparsa, desse cãozinho caramelo, foi a única situação que ajudou a reconhecer o autor desses crimes? Boa tarde a todos. Foi um dos indícios, né? No 4º Batalhão, a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 4º Batalhão, foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo a uma lanchonete aqui do Guará. E aí, de posse das imagens de segurança das câmeras da lanchonete, intensificamos o patrulhamento nas imediações do local do fato. E em um ponto conhecido por ser local de tráfico de drogas, foi encontrado um indivíduo com características semelhantes, acompanhado também de um cachorro com as mesmas características do que aparecia nas imagens da câmera de segurança da lanchonete. Com isso, o indivíduo foi levado para a delegacia para a realização do reconhecimento formal pelas vítimas, e aí lá se constatou que realmente era ele o autor do fato e foi preso em flagrante. Perfeito. Foi encontrado com ele alguma quantidade de dinheiro? Quanto que ele roubou dessas pessoas e dessa lanchonete? A informação que consta é que cerca de R$300 foram subtraídos pelo indivíduo. Certo. Quando vocês encontraram com ele, foi encontrado numa área ali de consumo de drogas. Ele também apresentava ter feito uso de alguma substância? Ele tinha alguma substância com ele? Não, no momento da abordagem ele não estava em posse de drogas, não. Não, perfeito. E quanto ao cachorro? O cachorro foi procurado uma ONG para cuidar desse cachorro, mas onde ele está agora? O cachorro hoje se encontra com um familiar do indivíduo que foi preso. Tá bem, tem filmagens aí, nossa guarnição inclusive já foi até lá, o cachorro tá bem, tá tranquilo. Esse cachorro, por ter ajudado no reconhecimento, na elucidação desse crime, tem alguma chance dele ser contratado pela PMDF? Aí tem que ver aí com o pessoal do DP Cães. Malta, só que realmente o cachorro já está com familiares desse criminoso. Ele foi levado para a primeira DP da Asa Sul, onde, como o segundo tenente nos falou, ele foi reconhecido pelas vítimas. E agora, né, já que ele não vai poder fazer parte da PMDF, até porque também, né, ajudou num crime, que pelo menos agora ele fique bem colhido com donos que não o coloquem nessa situação, não é mesmo? Com certeza, Álvaro, obrigado. Gente, ali o ladrão, né, o cachorro ajudava, sem saber, né, que estava fazendo uma coisa errada, lealdade. Mas aqui no jornal a gente já mostrou as pessoas furtando de tudo, né? Furto de planta, furto de cabo de energia elétrica, teve o caso do metrô que parou de funcionar, conta de furto de cabo, animal de estimação que é furtado, bebida alcoólica. Agora, dessa vez, uma mulher furtou um registro de água numa loja em Ceilândia. O repórter Márcio Fontinelli foi até lá para a gente entender. A água ficou jorrando na frente do prédio o tempo todo, desperdício, assim, lamentável. Márcio, é com você. Exatamente, Malto. Um desperdício grande de água em função de um furto de um equipamento que tem um valor não tão considerável assim. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O crime, Malta, foi flagrado por aquela câmera que tem ali, ó, naquela barbearia. O Cláudio está mostrando para a gente. E segundo as imagens que a gente viu, eram por volta de 4h27 da manhã, quando essa suspeita, né, que parece ser uma mulher, chegou, olhou para um lado e para o outro, agachou, acendeu um cigarro e aí viu que ninguém estava olhando, tirou a tampa onde ficam os registros e praticou esse furto. A gente vai mostrar aqui agora que aqui tem dois registros. Esse aqui, o que tem a tampinha verde, ela é da loja que está aqui em frente. E esse que tem a tampinha amarela ali, o pegador amarelo, é exatamente onde fica do condomínio, e foi esse que essa moça aí, suposta criminosa aí, furtou. O Everson estava chegando para trabalhar quando ele percebeu que estava tudo aqui molhado, alagado. Everson, foi um susto, né, quando você notou que estava tudo alagado nessa área aqui? Rapaz, foi um susto enorme. Eu estava muito alagado, muita água mesmo, muita água. E a primeira sensação, qual foi que você teve? Assim, como já teve outro incidente aqui, né, no vizinho, a princípio, pela filmagem que ele me mandou, achei que tinha sido os dois furtados, né, como são dois, e aí eu fiquei apreensivo por questão disso. Só que aí, assim que eu cheguei, que eu fui olhar, e o meu ainda estava lá, só que eu não sabia que estava danificado, né? Exatamente. A CAESB veio
de manhã para poder consertar na segunda-feira pela manhã, mas então ficou praticamente vazando o domingo todo, né? Isso, vazou desde as 4 horas da madruga até mais ou menos umas 2 horas do dia seguinte. Prejuízo grande para a loja, né? Rapaz, é enorme, viu? A conta já tá aquela coisa, agora que vai ser a facada. E a gente nota ali que ainda está vazando ainda, ou seja, nem ficou tão 100%, né? Ainda tem essa preocupação ainda de consertar melhor. Isso, eles vieram, arrumaram, só que eu não tinha visto antes, né? E agora quando eu abri aí a tampa de novo, vi que estava vazando o meu, aí já foi feita a solicitação de novo. E a questão da segurança aqui, Everson, como é que é? Você acha que está faltando um pouquinho mais de policiamento? Cara, eu acho, principalmente no período da noite, não só por questão aqui da loja, mas da região em total, né? A questão da faculdade também, essa região um pouquinho complicada, mas dá para melhorar. Com relação à suposta criminosa que levou esse registro, você conseguiu ver se dava para identificar quem era? Você tem uma ideia de quem pode ter praticado isso? Se são pessoas que ficam circulando por aqui? Cara, assim, eu não consigo falar, né? Porque, assim, eu não tenho visto ela por aqui, nunca vi, na verdade. Aqui tem muito morador de rua que faz coleta de lixo e tudo mais, mas pelo incidente do vizinho, pode ser que tenha sido a mesma pessoa, entendeu? A Graciela é moradora aqui da região, Malta, e também reclama um pouquinho com relação à segurança. É um pouco complicado aqui, né, Graciela? É muito complicado, né? Porque a gente que trabalha aqui, né, a gente precisa muito de uma segurança, porque é perigoso, né? A gente tá chegando e não tem aquela segurança total. Eu tenho um estúdio aqui do lado, então assim, a gente fica com o coração na mão. Você também se preocupa de sofrer esse tipo de furto também? Sim, porque eu tenho um estúdio, né? Então a gente fica muito preocupado em relação a isso. A segurança, né? Que tá faltando bastante. Perfeito, obrigado. Malta, quem investiga o caso é a 19ª Delegacia de Polícia aqui de Ceilândia. Até agora essa suspeita não foi identificada. Caso alguém que esteja assistindo o jornal se conseguir identificar, saber quem é, então informe a polícia pelo telefone 97, a Polícia Civil. Também pode informar a Polícia Militar pelo número 190. O importante nessa hora é ajudar. Como eu falei, ninguém foi preso ainda e a gente aguarda as providências da polícia. Eu volto com você, Malta. Opa, obrigado, mas a gente tem que se ajudar, gente, porque a situação está tão séria que a gente tem que contar com a ajuda do vizinho, dos amigos, criar comunidades que se protejam, né? As pessoas, assim, moram num lugar, tem um grupo de WhatsApp juntos, se tiver movimentação suspeita, avisa o outro. Fica de olho no que é seu e no que é de olho do outro também pra gente cooperar. Porque se a gente não se ajudar, ninguém ajuda a gente, não. Mudando de assunto, você vai ver agora um negócio tão impressionante. Olha só que medo. Uma cobra foi encontrada em cima de uma cama em Lusiânia. Essa jiboia de aproximadamente 1,5 metros estava ali tirando um cochilo. O dono da casa não gostou da visita, evidentemente, chamou o corpo de bombeiros. Gente, como é que essa cobra entra ali dentro? Nossa Senhora da Badia, se tem alguém dormindo. A equipe conseguiu retirar o animal sem causar ferimentos, né? Tadinho, coitado, a gente tem que, né, proteger, é animal silvestre. Ela estava bem, foi solta numa área de cerrado nativo, mas que susto, Deus me livre e guarde. Ó, agora economia. As exportações de carne bovina tiveram uma queda no mês de fevereiro em comparação com o mesmo período do ano passado. E aí o que aconteceu? Em algumas partes do país já tem comerciante que está comprando carne por um valor mais barato e está repassando o desconto para o consumidor. Neste açougue, em Belém, houve queda no preço dos principais cortes de carne. Redução que começa desde o valor repassado pelo fornecedor. Como tem muita carne, parou as exportações, né? Aí os fornecedores baixaram um pouco o preço e a gente também está repassando isso para os nossos clientes, né? E os clientes estão gostando. O Brasil está há 2 semanas sem exportar carne bovina para a China. As exportações foram suspensas após confirmação de caso da chamada doença da vaca louca, detectada no município de Marabá, aqui no Pará. O que, de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, se trata de um caso isolado. O mês de fevereiro registrou queda de 29% na receita e 16% em volume na exportação do produto. Os dados divulgados pela Associação Brasileira de Frigoríficos fazem comparação a fevereiro do ano passado. Mas, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a queda não está ligada somente ao embargo. Se a gente avaliar os últimos anos, o comportamento das importações chinesas de carne bovina in natura do Brasil,
elas têm uma tendência, entre janeiro e fevereiro, a ter uma queda. Apesar da redução do preço no açougue, a Confederação não acredita que a queda da exportação tenha impacto no mercado interno. Hoje, a China é a principal compradora da carne brasileira e o Brasil, o fornecedor número 1 do país asiático. Por isso, há a expectativa de que logo a exportação seja restabelecida. Nesse momento, há uma troca de informações entre as autoridades sanitárias brasileiras e as autoridades sanitárias chinesas no caminho da abertura. Depois de 6 anos sem reajuste, o governo federal anunciou um aumento de 39% no valor destinado à merenda escolar. A estimativa do governo é investir neste ano 5 bilhões e meio de reais na merenda escolar de 40 milhões de alunos de escolas públicas, da pré-escola ao ensino médio. O valor vale ainda para creches, atendimento especializado e educação de jovens e adultos, também indígenas e quilombolas. Na cerimônia também foi anunciada a regularização do pagamento de obras de escolas e creches que estão em andamento e a reativação do Conselho do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Agora um destaque do noticiário internacional para a gente ver aqui: 5 padres foram afastados da igreja por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes na Igreja Católica em Portugal. Eles estão na lista de suspeitos de um relatório feito por uma comissão independente que investigou casos dos últimos 70 anos. A igreja anunciou o afastamento de padres suspeitos de abuso sexual contra crianças em Braga, a capital religiosa do país, e em outras 3 cidades portuguesas. Ao todo, 5 religiosos foram afastados. Em Lisboa, a diocese informou que das 24 pessoas da região que foram denunciadas, apenas 5 são padres ainda em atividade. Os outros suspeitos são religiosos e membros da igreja que já faleceram, se aposentaram ou abandonaram a religião. A diocese daqui de Lisboa pediu mais detalhes à comissão que apurou as denúncias e também uma recomendação de punição para cada caso. Na capital do país, nenhum padre foi afastado até o momento. Estima-se que 4.815 crianças e adolescentes tenham sido abusados sexualmente por integrantes da Igreja Católica nos últimos 70 anos aqui em Portugal. Os dados divulgados no mês passado estão no relatório da Comissão Independente. De acordo com o documento, 77% dos abusadores seriam padres. As vítimas teriam em média 11 anos de idade na época dos abusos, geralmente ocorridos em seminários e colégios católicos. As denúncias chocaram os fiéis portugueses, que chegaram a fazer vigília em solidariedade às vítimas. Interiorizar, em primeiro lugar, o sofrimento das vítimas, das pessoas, como primeiro passo, justamente para uma transformação. Até agora, os casos apurados resultaram em 25 denúncias ao Ministério Público Português. 10 inquéritos chegaram a ser instaurados, mas em outubro do ano passado, 6 já tinham sido arquivados. Na França, uma outra comissão independente divulgou um relatório com casos de abuso sexual praticados por integrantes da Igreja Católica. São quase 1.200 vítimas que exigem indenização e punição dos culpados. Falta menos de um mês para Páscoa, né, gente? Se eu não me engano, não me falha a memória, depois a gente pode até que olhar, eu acho que é dia 8 de abril, né? E a cidade gaúcha de Gramado, que é conhecida como a capital nacional do chocolate, já está recebendo turistas de todo o país. São esperados cerca de 400 mil visitantes até o dia 9 de abril. Então deve ser 9, né? Já vou olhar aqui, a gente vê certinho. A produção local está a todo vapor. A estimativa dos fabricantes é de produzir 600 toneladas de chocolate. São ovos, pirulitos, barras, cenouras. Tem para todos os gostos. É um sabor diferenciado, o cacau você percebe mesmo no paladar, é excelente. É recheado disso, daquilo, tem nozes junto, é muito bom, maravilhoso. Neste ano, a produção nas fábricas de Gramado deve ser 20% maior do que em 2022. E agora, a aposta para atrair o consumidor é um selo de certificação dos chocolates artesanais. E para alcançar esse reconhecimento, os produtores precisam seguir regras. O principal é toda a massa ser produzida aqui no território de Gramado, né? Não colocar gorduras,
hidrogenadas. Tem que saber de onde que vem tudo que é colocado na produção, na embalagem de chocolate. Além de toda essa tradição das delícias de chocolate pelas ruas de Gramado, a cidade também se transformou na casa do Coelho da Páscoa. E tem muitas atrações para as crianças, mas que também mexem com os corações dos adultos. Andar por aqui é voltar um pouco à infância. São visitantes de todas as idades, acompanhando a parada de Páscoa. O desfile resgata músicas típicas e, claro, conta com a presença dos coelhinhos. Eu amei. O que tu mais gostou? Dos coelhinhos da Páscoa. Este é o ano da retomada, por isso a cidade inteiramente decorada e o evento tendo um mês de duração, desde o dia 9 de março até o dia 9 de abril. É a fama do chocolate artesanal que aos poucos vai ganhando o Brasil. Minha família toda já encomendou e eu já estou separando um para cada um. E enquanto os adultos pedem chocolates para quem visita a Serra Gaúcha, as crianças deixam as encomendas para o dono da festa mesmo. O que tu mais gostou do desfile? Coelho. E tu já pensou o que tu vai pedir pro coelho nessa Páscoa? Um chocolate. E confirmando o calendário, 9 de abril, tá, gente? É o domingo de Páscoa. Hora da gente falar da exposição Casa de Vó. É um projeto do Instituto Entre Nós que ensina novas profissões e estimula a criatividade. É uma iniciativa que vai além de gerar renda, porque dá um novo sentido na vida de quem participa. Um ponto que se une em outro e segue assim até ganhar forma. Pode ser um desenho, uma peça de artesanato ou de roupa. Tudo isso foi feito à mão por pessoas de várias classes, mas principalmente de baixa renda, que participaram de cursos profissionalizantes e aprenderam novas habilidades. O trabalho virou peça de museu em Planaltina. Bem-vindos à exposição Casa de Vó. A Conceição e a Carla são alunas de corte e costura e pelas mãos delas e de outras costureiras passaram várias almofadas e outras peças expostas. A nossa professora ensina muito bem e a gente consegue pegar o que ela ensina com muita facilidade. Cortar, costurar, as medidas, que a gente tem que tirar as medidas, tudo aprendi lá. Não sabia fazer nada. Foram mais de 50 alunos de Planaltina, do DF e de Goiás participando do projeto Voando Alto, que capacita e gera renda para os participantes. Os aprendizes puderam escolher cursos como de costura, bordado, crochê, artesanato com retalho e outras opções profissionalizantes. E além de produzir, eles também aprenderam a empreender. O projeto é organizado pelo Instituto Entre Nós. A gente planejou a vida toda esse momento aqui para Planaltina, porque Planaltina é uma cidade distante do plano piloto, onde muitas mulheres têm dificuldade de trabalhar lá e também muitas pessoas que já aposentaram não conseguem chegar até lá para divertir, para uma interação com outras pessoas. E lá no Instituto ela encontra isso. Ela visa um contato social. E além de baixa renda, de violência doméstica. Então a gente procura atender a todas, né? E mostrar que existe um outro mundo para elas. As peças lembram muitos itens que encontramos em casas de avós, não é mesmo? Pois isto não é coincidência. O tema da exposição é justamente esse: Casa de Vó. O tema da exposição e dos trabalhos feitos pelos alunos remete à infância e ao resgate da cultura da família. Com isso, basta olhar para algumas peças e desbloquear uma memória ou lembrança afetiva. Afinal, quem nunca viu um tapete de retalhos ou um pano de prato bordado na casa de uma avó? Os itens aqui, além de expostos, estão à venda e parte do valor arrecadado volta para os participantes do curso.
esse projeto que a gente vai, umas encomendas, né? Então o dinheiro a gente vai juntando e vou conseguir comprar minha máquina, se Deus quiser, que eu não tenho ainda. E ter o trabalho exposto no Museu Histórico de Planaltina é um motivo de orgulho geral. Eu fico muito emocionada, porque aqui está o meu trabalho, das colegas, né? Porque a gente formou uma família lá junto, somos grandes amigas. O trabalho da minha neta, que faz o desenho e que eu consegui trazer ela para o Instituto. Estou me sentindo realizada e pretendo continuar, porque eu quero fazer lindas peças de roupa. Quem quiser fazer algum curso oferecido pelo Instituto Entre Nós, pode entrar no perfil deles no Instagram. Tá aí na tela, né? Lá tem um link com os contatos para você ter mais informações sobre as próximas turmas, tá? Hoje, o ator Thiago Franzé, que interpreta o André em Poliana Moça, é quem vai contar pra gente como vai ser a semana na novela. Cadê o povo da capital maravilhosa? Pessoal de Brasília, Poliana Moça tá imperdível essa semana. Vamos aos spoilers. Você não precisa esconder nada de mim, não. Luísa pergunta pra Otto sobre uma suposta nova namorada. Convenhamos que você não escolheu muito bem essa última namorada, então... Pedro e Chloe questionam Luke One se não era pra ele estar na Look Fortec. Aquele não sou eu. E eu não me chamo Luke One. Meu nome verdadeiro é Pinóquio. Aí a Glória vai falar pro Otto que a Luísa tá gostando dele. Se você visse o jeito dela, a maneira dela conversar comigo... Não começa com essa história, não, porque isso é muito complicado, viu? Aí a Dona Branca, minha avó, vai falar com a Gleice que se ela aceitou as condições do Cobra, é porque tem alguma coisa por trás. E não estou convencida de que você tenha realmente aceitado as condições impostas por ele. Walt Disney e Nancy têm um acordo. Eles voltam pra casa e ele se entrega pra polícia. Mas na estrada Nancy dorme e Walt Disney muda a rota. Indo para Minas Gerais comer um pão de queijo. O delegado diz a Gleice que suspeita que Tânia seja o Cobra e pede para que ela siga como informante atenta. Mas daí ela ser chefa de uma quadrilha inteira lá no Jardim Bem-TV? Pois é, ela arquitetou tudo muito bem. Gente, como vocês viram, essa semana tá um babado, vai acontecer de tudo, então não pode perder Poliana Moça. Eu sou o Thiago Franzé, o nosso Dedeco Andrezinho, mandando um beijo para todo mundo. Ó, muita coisa vai acontecer essa semana, tá? Você não pode perder Poliana Moça de segunda a sexta, 8h30 da noite. E hoje também tem a estreia de temporada inédita do programa De Noite com Danilo Gentili, com uma entrevista sensacional com o ex-craque da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno, também tá imperdível. Esse é logo depois do Arena SBT. Não perca! Nosso jornal fica por aqui. Obrigado pela companhia e pela audiência. Boa semana, né, pra gente. Agora vocês ficam com SBT Esportes Brasil. Até amanhã. Tchau.